Olá pessoal, hoje eu vou falar-vos do cálculo diferencial. O cálculo diferencial tem uma vasta aplicação na área da matemática e também nas outras ciências. Então, vou-vos dar uma pequena noção da derivada, que seria a taxa de variação de uma função qualquer, que pode ser esta curva, num determinado intervalo. Pode ser, por exemplo, de intervalo A até B. Mas hoje, para não roubar-vos muito tempo, vou falar especificamente de 4 temas importantes, que seria o cálculo da derivada da função num ponto, o cálculo da derivada usando a tabela, a equação da reta tangente e, por último, o cálculo da derivada de uma função composta. Então, o passo seguinte será calcular a derivada das funções utilizando as regras tabeladas. A tabela nós vamos disponibilizar na descrição posteriormente. Então, para tal, temos que conhecer as regras da tabela. Aqui temos uma divisão para esta primeira função. Então, poderemos usar a regra U sobre V, que seria derivada de U, V, menos derivada de V, U sobre V ao quadrado. E também para este numerador, utilizaremos a regra de potenciação. Então, como tem um expoente, poderá ser U alfa, segundo a tabela. Então, o alfa multiplica o U e o alfa reduz em uma unidade e também deriva-se o próprio argumento, que seria o U. Então, a derivada da função para este primeiro caso seria: nós poderíamos separar as partes, que é para não termos problemas e também não nos perdermos ao longo do caminho, que seria colocarmos passo a passo a derivada do numerador vezes o denominador menos a derivada do denominador vezes o numerador sobre o denominador ao quadrado. Então, isto seria: a derivada para esta função seria igual a 2x vezes x mais 1 menos a derivada deste denominador, que seria 1. Então, 1 multiplicado pelo x ao quadrado seria o próprio menos x ao quadrado. E também poderíamos desenvolver este denominador, que seria igual a x ao quadrado mais 2x mais 1. Isto seria igual, distribuindo aqui, teremos 2x ao quadrado mais 2x menos x ao quadrado sobre x ao quadrado mais 2x mais 1. E ainda podemos dizer que x ao quadrado mais 2x sobre x ao quadrado mais 2x mais 1 seria a derivada para esta nossa primeira função. Então, para a segunda função, temos uma raiz de um argumento. Então, poderemos considerar este nosso argumento como sendo U, que é para podermos trabalhar. Não precisamos memorizar as regras para os argumentos que estão dentro das raízes. Poderíamos transformar esta mesma função da seguinte maneira: então, aqui temos uma equivalência. Então, como temos este caso, poderíamos usar a segunda regra da tabela, ou primeira, dependendo dos casos. Então, a derivada desta nossa segunda função seria 1 sobre 2 vezes
2x ao quadrado elevado a 1 sobre 2 menos 1, seria menos 1 sobre 2, vezes a derivada do próprio argumento, seria a derivada de 2x ao quadrado. 2 menos x ao quadrado, perdão. Então, o passo seguinte seria, como temos um expoente negativo, podemos passar para baixo e o expoente fica positivo. Então, seria 2 menos x ao quadrado elevado a 1 sobre 2. Temos aqui o 2 no denominador e derivamos este nosso argumento, que seria a derivada menos 2x, onde teríamos que a derivada desta função seria, pela equivalência inicial, nós podemos transformar isto também em uma raiz. Então, simplificando aqui, o 2, cortando com o 2, seria menos x sobre raiz de 2 menos x ao quadrado. Então, para a nossa terceira função, podemos usar a regra dos logaritmos e também a regra da multiplicação de duas funções. Então, como temos aqui uma multiplicação, poderá ser derivada de uv, que será igual a derivada de u vezes v, mais derivada de v vezes u. E para os logaritmos, por exemplo, logaritmo de u na base a, isto de forma genérica, seria igual a derivada do nosso u sobre o próprio u vezes logaritmo natural desta nossa base a. Então, a derivada desta função seria igual a primeiro efetuamos a derivada desta multiplicação separadamente, que seria a derivada de x ao quadrado vezes logaritmo de x na base 2, mais a derivada de logaritmo de x na base 2 vezes o x ao quadrado. A derivada desta nossa função seria igual a 2x vezes logaritmo de x na base 2, mais a derivada deste nosso argumento segundo esta regra, derivada de x sobre o próprio x vezes o logaritmo natural de 2 vezes x ao quadrado. Então, para tal, teríamos que a derivada desta nossa função, finalmente, seria igual a 2x vezes logaritmo de x na base 2, mais, aqui seria igual a 1, a derivada de x, e aqui poderíamos simplificar o x ao quadrado com o x, onde só teremos no numerador x sobre logaritmo natural de 2. Então, podemos passar para o terceiro passo. Nesta terceira parte, vamos falar da equação da reta tangente de uma curva num determinado ponto. Então, é definida por esta forma, onde disse que a derivada desta mesma função num determinado ponto é igual ao declive da reta tangente, neste caso, que é a que estamos à procura, a equação da reta tangente. Então, se formos a recordar, a equação da reta é definida como sendo y menos y0 vezes o a ao a vezes x menos x0. Então, o a seria o nosso declive ou o nosso coeficiente angular, que seria igual à derivada desta mesma função num determinado ponto. Então, para termos o valor de a, poderemos fazer o seguinte.
derivamos esta nossa função, que é a nossa curva, neste caso, que seria igual a 4x menos 1. E neste ponto 2, que seria o nosso x0, que nos foi dado, a derivada desta função, neste determinado ponto, será igual a 4 vezes 2 menos 1, que seria igual a 8 menos 1 igual a 7. Então já temos o valor de A. Então faltam-nos as coordenadas. Como já temos um dos pontos desta nossa equação da reta, ou desta nossa reta, ou seja, por onde passa esta nossa reta, nós poderemos encontrar o nosso y0. Como? Seria substituindo na própria função ou na própria curva o nosso 2, que seria igual a 2 vezes 2 ao quadrado menos 2 mais 3, onde teremos que f de 2 seria igual a 2 vezes 2 ao quadrado seria igual a 8 menos 2 mais 3, e isto daria-nos 6 mais 3, que seria igual a 9. Então, este seria o nosso y0. Agora já podemos ter a equação da reta. Y menos 9 igual a 7 vezes x menos 2. Então, teríamos que y menos 9 igual a 7x menos 14, e passando o menos 9 para o outro lado, y igual a 7x menos 14 mais 9, menos 5. E já temos a equação da reta tangente neste nosso ponto x igual a 2. Por último, vamos falar da derivada de uma função composta. Então, a derivada de uma função composta será definida por esta forma. Nesse caso, teremos duas funções compostas, que será o nosso f de x e o nosso g de x. Então, vamos trabalhar com um exemplo que é para facilitar a análise, porque vendo assim só não perceberíamos em que se baseia a derivada de uma função composta. Então, temos duas funções. O f de x, que será igual a 2x ao quadrado mais 1, e o g de x, que será igual a x ao quadrado menos 1. Então, pede-nos a função composta f(of) de x, a derivada da função composta f(of) de x, e a derivada da função composta f(og) no ponto 2. Então, para o primeiro caso, o que poderíamos fazer primeiro? Primeiro, para todos os casos, poderíamos montar a função composta, que seria o f(of) de x, neste caso. Então, temos aqui o f de x, 2 vezes... Então, substituiremos a função que está composta ou está dentro da mesma função, neste caso, como estamos a trabalhar com a função f, na mesma função, 2x ao quadrado mais 1, tudo isso ao quadrado mais 1. Então, o f(of) de x seria igual a 2 vezes, desenvolvendo esta expressão, 4x à quarta mais 4 vezes x ao quadrado mais 1 ao quadrado, se quisermos. Então, f(of) de x seria igual a... Neste passo, distribuímos o 2. Então, seria igual a 8x à quarta mais 8x ao quadrado mais 2. Então, mais 2 mais 1 seria igual a mais 3. Para o segundo exercício, ou segundo caso, pede-nos a derivada,
para o mesmo caso, ainda não aplicamos, só montamos a função composta. Então, agora queremos a derivada desta mesma função composta, que será igual a 32x ao cubo mais 16x, e esta seria a derivada da nossa função composta. Agora, para o segundo caso, também temos que montar a nossa função composta, FOG, inicialmente, de x, neste caso. Então, temos aqui o f, então o g estaria dentro do f, para este caso. Então, 2 vezes x ao quadrado menos 1 ao quadrado mais 1. Então, FOG de x seria igual a 2 vezes x à quarta menos 2x ao quadrado mais 1 ao quadrado mais 1. FOG de x seria igual a, distribuindo 2, como no caso anterior, 2x à quarta menos 4x ao quadrado mais 2 mais 1. E daqui aplicaremos a derivada desta nossa função, que seria igual a 8x ao cubo menos 8x, e substituiríamos pelo 2, porque queremos a derivada da nossa função composta no ponto 2. FOG de 2, derivando, seria 8 vezes 2 ao cubo menos 8 vezes 2. Então, 2 ao cubo seria 8. 8 vezes 8, 64. 8 vezes 2, 16. Então, 64 menos 16 seria igual a 48. E esta seria a nossa solução final. Então, para mais vídeos, comentem, deixem like e subscrevam também ao nosso canal.